Tá aí os nossos amigos do YouTube, o canal do nosso Na Beira da Mata, a partir de agora, com curiosidades do mundo artístico. O João Veloso vai contar um pouquinho da história de Léo Canhoto e Robertinho, João Veloso. É interessante porque, como a gente já comentou, normalmente os famosos têm histórias interessantíssimas e às vezes os seus admiradores ao longo da vida, muitas das vezes não sabem como começou, porque existem histórias contadas de formas diferenciadas. Não sou o dono da verdade, mas como eu convivi muito com essa verdade, eu estou dizendo que vi e não o que me contaram. Então, por isso que você vai ver agora é a prova dos 9. O Léo Canhoto e o Robertinho, especificamente, como você está dizendo, foi uma dupla que gravaram, né? Eles gravaram seus primeiros sucessos no final da década de 60. Na década de 70 viveu a grande glória da dupla, Léo Canhoto e Robertinho, tendo seu primeiro grande sucesso, Jaque o Matador. Agora, o mais interessante é que outros sucessos vieram, gravaram tantos, mas tem uma coisa muito interessante, com relação ao próprio Léo Canhoto. Léo Canhoto sempre foi compositor. A música dele até então, que era o maior destaque, foi O Milagre do Ladrão, gravado com Zilizalo. E daí por diante, quando em Goiânia eu vim a conhecer, né, o Léo Canhoto, alguém me falou, isso aí é o Léo Canhoto, mas eu via ele dirigindo um carro. Naquela época era um Fusca de cor verde, nunca me esqueci disso, da dupla Vieira e Veirinha. E ele estava sempre em sintonia com o pessoal dos circos, né, os contratantes, aquela coisa toda. E isso, naturalmente, fazia com que ele sempre era um cara muito conectado com essa questão de onde vai fazer o show do final de semana. E a gente acompanhando aquela trajetória toda, o Vieira e Veirinha, uma dupla muito famosa, e aqueles, tratando do Léo Canhoto, a referência era O Milagre do Ladrão. E com aquilo a gente às vezes conversava muito ali na porta do antigo Hotel J. Alves, em frente à estação rodoviária antiga de Goiânia, que hoje é o Corpo de Bombeiros. Então ali tinha o Hotel J. Alves, que hoje não existe mais, mas esse na época era o ponto de referência. Os artistas de São Paulo vinham, talvez se hospedavam todo mundo ali. E quando o Léo Canhoto foi fazer um dos shows, porque ele tinha 3 missões com o Vieira e Veirinha. Ele era o motorista do Vieira e Veirinha, porque o Vieira e Veirinha, eles não tinham habilitação, eles nunca tiraram carteira de motorista, não aprenderam a dirigir. E também era o batedor de viola para o Vieira e Veirinha dançar a catira. Exatamente. Então, além de tudo isso, ele era o porteiro do espetáculo, o cara que pegava os ingressos e acertava a conta com o dono do circo para poder, né, pegar a parte que pertencia aos artistas. Com isso, ele viajou por muitos anos, né, nessa condição, sempre trabalhando muito, e ele tinha uma facilidade, sempre teve aquele visual dele meio assim, que ator de novela, ator de filme, uma aparência diferenciada. O Léo Canhoto sempre teve isso. E numa dessas viagens, na cidade de Buriti Alegre, sempre um artista famoso, ele tinha o hábito, ele ia, por exemplo, fazer um show no circo na cidade. O show de hoje, por exemplo, era a dupla famosa. Amanhã tinha que ter mais um atrativo para não ficar a mesmice de ontem. O que se fazia naquela época? Fazia uma roda de viola, fazia um festivalzinho ali só para a cidade mesmo. E a premiação, às vezes, um valorzinho em dinheiro, ou mesmo uma maçã de presente, ou alguma coisa se dava de presente, mas na realidade o intuito daquele cantador era ter a oportunidade de cantar no show do artista que estava ali, que era o famoso de Grita Perto. E só dele ir e não pagar o ingresso, ele já ganhava o ingresso, ele se inscrevia, o ingresso dele e do pai, da mãe, ele sempre tinha o direito de se acompanhando. Então já era um prêmio para ele. E aí, numa dessas apresentações na cidade de Buriti Alegre, tinha a dupla entre as demais, a dupla Jota e Jotinha. O Jotinha era o Robertinho, depois se tornou o Robertinho, era então o Jotinha que se transformou no Robertinho. E nessas idas e vindas e tal, o Léo Canhoto observando a dupla cantar e ficou achando interessante. E ele logo, mais que depressa, convidou o Robertinho, se ele não queria tentar fazer uma dupla com ele. O Robertinho já achou que meio estranho, porque ele nunca tinha visto o cara, né? Só conhecia de nome, compositor do Milagre do Ladrão. E ali assessorando o Vieira e Veirinha, de repente podia ser uma boa iniciativa. Ele pensando bem, achou que devia sim. O Jota, mas o Jotinha não tinha
esse hábito profissional, não viviam da música, viviam de afazeres de fazenda, que a coisa toda, e ele pensou, a partir de agora pode ser o princípio de tudo, e como foi, né? Então o Léo Canhoto convidou ele veio para Goiânia, e quando ele chegou em Goiânia no dia seguinte com a mala, uma malinha de fibra, né, trazendo as bagagens dele, lá de Buriti Alegre, simplesmente o Léo Canhoto tinha viajado para São Paulo, e ele chegou lá naquela dúvida, onde eu vou posar, né? Que tinha que voltar. Ele chegou lá sem nenhuma referência. Nenhuma. Ele chegou lá por acá procurando pelo Léo Canhoto, no Hotel Rota Alves, que foi o endereço que ele pegou lá para poder chegar, para ter o contato. E ao chegar, o Léo Canhoto tinha viajado para São Paulo, mas o seu Vicente, que era o gerente do hotel, virou para ele. Quando ele contou a história porque ele estava lá, o seu Vicente falou, não, ele vai voltar aqui no meio, no final da semana, e aí você encontra com ele. Se você quiser ficar aqui, eu te hospedo aqui, quando chegar lá, você conta aqui do hotel. Aí o Robertinho aceitou a ideia e ficou lá esperando. Foi quando o Léo voltou, que tinha mais show no final de semana aqui em Goiás. E aí, nesse acerto, quando ele voltou para São Paulo, o Robertinho já foi junto com ele. E lá o Robertinho ficou em torno de um ano, praticamente confinado lá, aprendendo o repertório. E o Léo tirou ele de circulação para não estar, como diz o outro, contando que está fazendo uma nova dupla e tal. Foi quando surgiu de lá para cá que eles vieram, já com a dupla, já veio com o disco Jaque o Matador. E estourou no Brasil inteiro e tal. E daí outros sucessos vieram. Então o Léo Canhoto foi antes de cantor, ele era o compositor, e como composição naquela hora também não dava merreca nenhuma, ele ganhava um dinheirinho ganhando comissão dos shows que ele pegava para artistas fazerem. Ele era um tipo corretor de cantador, né? Era um empresário. Então, no caso do Vieira e Vieirinha, ele tinha 3 atividades. Uma era dirigir, o Vieira e Vieirinha, eles eram muito amigos. A outra era pegar os ingressos na porta do circo, para poder dar, e depois tocar a viola na catira, para o Vieira e Vieirinha dançar a catira. Foi aí que surgiu a dupla Léo Canhoto e Robertinho, que ficou essa referência, né, de música que toca até hoje no Brasil inteiro, apesar de ser uma dupla lá da década de 60, final dos anos 60. E o que eu estou contando para vocês não tenham dúvidas que eu vivi tudo isso, eu presenciei tudo isso, eu conversei tudo isso. Aliás, nós temos uma gravação com o Léo Canhoto e o Robertinho, o Léo Canhoto Egito, que agora o Robertinho está numa nova formação, um novo Léo Canhoto aí, mas o público tem dificuldade de aceitar quando há uma substituição de um parceiro de dupla de tamanha referência, como é o caso do Léo Canhoto, até porque o Robertinho era o dono da voz em se tratando. Mas o artista da dupla, sem sombra de dúvida, era o Léo Canhoto, que além de compositor, a presença dele foi sempre uma presença impecável nos espetáculos. E ele como ator também, porque eles começaram a praticar também a apresentação de teatro, né? E com isso o Léo Canhoto foi ganhando muito espaço, por causa do visual dele, que ajudava muito, aquela aparência diferenciada. E ele acabou se consagrando como um grande ator, né? Nos palcos circenses. E, além de tudo, o grande compositor, porque todo o repertório, com poucas exceções, que as músicas não são dele, mas quase que todo o repertório gravado por Léo Canhoto e Robertinho, as músicas são extremamente escritas pelo Léo Canhoto da dupla. Portanto, aí a história de Léo Canhoto e Robertinho, outras virão, porque nós convivemos muito, mas muito mesmo, com Pedro Bento da Estrada, com o cantor Sérgio Reis, meu amigo particular, foi um dos seus primeiros empresários aqui no centro-oeste do país, quando ele passou da música naquela época, da Jovem Guarda para a música sertaneja. A primeira música sertaneja que gravou foi o Menino da Porteira, né? Então a gente aprendeu a conviver com o Sérgio nessas idas e vindas, e eu tive a oportunidade de fazermos, inclusive, muitas viagens juntos e tal. Tem um episódio de uma viagem que nós fizemos de avião, que eu contei essa coisa interessante, e um dia, bem depois, né, já uns 20 anos atrás, ele nos visitando no programa de rádio, quando eu toquei no assunto, ele ficou assim meio avermelhado, mas era uma verdade. É uma história para o próximo um negócio interessante. Um pouso forçado em pleno centro da cidade de Almas, hoje no Tocantins. Naquela época era no norte de Goiás. Essa cidade muito próxima da chamada Princesa do Asfalto, denominada de Dianópolis. Naquela época, então, não se tinha asfalto nem nas estradas, mas Dianópolis já era uma cidade asfaltada. Conheci essa cidade também nessa época. Então, por isso, são coisas interessantes. Agora, vocês ouviram, né,
essa passagem interessante. E tem muitos dos seus fãs e até amigos do Léo Canhoto depois da fama que não sabem dessa trajetória, porque são assuntos minúsculos para que esses novos apresentadores de hoje, que não conviveu, eles não sabem disso. Eles não sabem disso, porque eles surgiram bem depois de mim, né? Exatamente. Bem depois do Léo Canhoto, eu já era famoso. Então, é claro que esses pormenores de início de carreira, esses nossos apresentadores da média para a Jovem Guarda, não têm conhecimento real. Eles sabem daquilo que disseram para eles. Eles não viveram a mesma época, como foi o meu caso. E assim, foram Toninho Tinoco, Pedro Benza da Estrada, Zique Zeca, Liu e Léo, Cascatinha e Nhana, os Sabiás do Sertão, né? E tantos outros dos nossos artistas. A maioria deles já não existem mais no nosso convívio, porque tanto tempo se passou. Quando eu era tão jovem, eles já eram da média para a velha guarda. Quando eu comecei a conviver com essa turma toda, o Tião Carreiro e Patinho e tantos outros. Mas temos histórias interessantíssimas, que você, ouvindo da gente, vai saber da verdade nua e crua. São coisas interessantes que muitos dos fãs gostariam de saber. De que jeito surgiram os primeiros passos de duplas como essa. Existem contos interessantes, que é o Carreiro Pardinho, o Zé, né, e o Pardinho, que se encontraram e tal. Mas na realidade a dupla surgiu numa roda de viola dessas, que surgiu o Robertinho com o Léo Canhoto, o Tião Carreiro, mas o Pardinho, a primeira vez que eles cantaram juntos foi numa cantoria, né, no entorno de uma roda de viola, num espetáculo circense. Me parece que, salve o engano, eu ainda me lembro que o Tião Carreiro fez essa observação me contando esse fato do começo da dupla, quando a dupla cantou a primeira vez, porque existe assim um mito, né, que o Tião Carreiro e o Pardinho se conversavam, que eram inimigos, nada disso, era apenas, eles eram mais recuados um do outro, né, tinha essa particularidade, não se misturavam muito. Agora, eles se encontravam mais, era no palco ou nos estúdios para fazerem gravações. Tanto é que aconteceu, vez eu contratar, trazer o Tião Carreiro e Pardinho em Goiás, e lá na hora do show só chegou o Pardinho. O Tião Carreiro chegou depois que a festa acabou. Essa história a gente conta depois, em uma outra oportunidade. Daí, lembrando, olha, o pessoal do nosso canal no YouTube, o pessoal pode se inscrever por aí. Se você está assistindo esse vídeo aí através das nossas redes sociais, Facebook, do Instagram, acesse o nosso canal no YouTube, inscreva-se no nosso canal e clique lá no sininho para que você receba todas as nossas atualizações, os nossos vídeos que a gente for postando por aqui. E para aqueles que acessam e que às vezes não têm o hábito ao longo dos anos, fora de Goiás, da existência desse nosso programa sertanejo na beira da mata, ele nasceu em 1975, portanto, na era real desses grandes campeões, né, esses famosos da música sertaneja, estava no top, né, no grande momento da vida artística deles, e o nosso programa era uma referência quando eles iam para Goiânia, como outros programas, Morão da Porteira, Nossa Fazenda do Moraes César, e daí por diante. Então, é claro que a nossa programação nasceu em 75 e na televisão nasceu em 76. Com isso, foi quando o sinal da TV Bandeirante chegou em Goiás. Foi através da TV Brasil Central, e nessa oportunidade a gente estava no rádio, fomos convidados para poder apresentar o programa Na Beira da Mata, pela TV Brasil Central, quando ela nascia. Foi os primeiros sinais da TV Brasil Central, foi através também, claro, já nos primeiros programas ao vivo, era o Na Beira da Mata. Fica aí um abraço a todos, encontramos sempre por aqui.